Olá, Dulce. Boa tarde. Obrigado por estar aqui connosco em San Diego. Eu queria começar por fazer uma pergunta a partir de um dos seus textos do Retorno, do livro O Retorno, que diz que a Ruth gostava de viver na América. Na América as mulheres também queimam sutiãs, mas continua a haver concursos de misses. Ninguém manda em ninguém. Se a metrópole seguisse a América em vez da União Soviética, a Ruth podia ser a Miss Portugal. Dulce, é a primeira vez que está na Califórnia? Ou... Não, já não é a primeira vez. Acho que é a quarta vez. É a quarta vez que estou aqui. Não aqui em San Diego é a primeira vez, mas na Califórnia é a quarta vez. Sim. E é um pouco a visão, não é a mesma visão da Ruth necessariamente? Não é a mesma visão. Isso era a visão que eu tinha na altura também. Isto é o personagem a falar, não é? Claro. É a personagem a falar, mas eu também tinha nessa altura a mesma visão de que na América as coisas aconteciam de determinada maneira. Não só porque Angola era muito americanizada, como havia os filmes, não é? Eu acho que nós fomos todos colonizados pelos Estados Unidos da América, porque através dos filmes e dos livros e da música nós fomos aprendendo um modo de ser americano. O colonialismo não tem de ser territorial. Sim. Agora, por exemplo, estamos num colonialismo económico. Estamos todos a ser colonizados economicamente. E, portanto, nós não temos soberania em termos económicos. Nessa altura, o colonialismo este colonialismo que eu estava a falar, era também económico, mas era sobretudo afetivo. Não é? Nós íamos aprendendo um modo de viver como os americanos. E então havia esta ideia de que na América se queimavam os sutiãs, mas continuava a haver misses, o que é verdade, não é? Porque aqui começaram quase todos os movimentos de libertação e, paradoxalmente, continuam também a par disso, continuam as manifestações de um outro tempo em que a mulher não era muito valorizada, neste caso nos concursos de Miss. Ou era valorizada por outros lados, talvez. Exatamente. Não na sua integridade, assim, ou integralidade. Não é? E, embora neste momento até haja concursos de Miss que estão a ser cancelados. Pois, porque se percebeu que não... Ainda que eu tenha muitas dúvidas sobre isto, não é? Porque estas pessoas são adultas e sabem ao que vão, quer dizer... Eu tenho alguma dúvida também sobre esta fiscalização do outro sobre o corpo do outro. Que, aliás, era a perspectiva da personagem, o facto de poderem coabitar, queimar sutiãs e haver concursos de Miss. Acredito que possa existir as duas coisas. Acredito que muitas mulheres inteligentes e esclarecidas querem concorrer a Miss e acho que têm esse direito. Portanto, não sou muito a favor das proibições, a não ser quando, evidentemente, estamos na presença de crimes ou para proteger interesses daqueles que não se podem defender. Claro. E, Dulce, ainda e falando um pouco mais do Retorno, uma das coisas que me pareceu, um dos aspectos que me pareceram mais interessantes do livro, que é belíssimo, não é? Obrigada. E tem a ver com o uso de linguagem, com o uso... e estando nos Estados Unidos e ensinando português a alunos que, muitos são falantes de espanhol, outros não, importa, claro, mostrar o português do Brasil, o português europeu, a variedade lexical. Há aspectos que claramente são referências da época, desde as revistas burdas até outros aspectos, mas parece-me também que há o desejo de registar um vocabulário dos colonos, e não sei se me poderia falar um bocadinho disso. Creio que há uma linguagem específica que se perdeu, que se integrou subsequentemente. Sim. Nós falávamos de forma diferente. Nós tínhamos um aspecto diferente, parecíamos pessoas diferentes e falávamos de forma diferente. Daí que fosse muito simples reconhecermos quando nós voltámos, quando nós regressamos. Mesmo que nós nos mascarássemos e nos vestíssemos como as outras pessoas, o nosso sotaque era diferente e as nossas expressões eram diferentes. E de algum modo eu fiquei muito atenta a isso. Quer dizer, eu quando vim, eu digo sempre que fui muito privilegiada a ter acontecido o que aconteceu na idade em que eu tinha. Porque uns anos antes eu não teria sido capaz de decorar nada. Uns anos depois eu já era suficientemente velha para julgar, não é? Para poder julgar. E também se calhar teria perdido o olhar inocente que tinha sobre a mudança, não é? E eu tinha nessa altura um olhar profundamente inocente sobre o que se estava a passar. Mas de alguma maneira, talvez por causa disso, eu percebi que nós não íamos regressar.
Enquanto, por exemplo, os meus pais diziam que aquilo ia ficar bom, que nós só íamos passar um tempo à metrópole e depois voltávamos, talvez por causa dessa tal inocência, eu percebi que aquilo tinha acabado, porque as lojas todas fecharam, porque as escolas fecharam, e aquilo pareceu-me impossível de recuperar. Não sabia dizer isto assim, mas dizia isto. Era como se estivesse a ver uma coisa tão estragada que era impossível Claro, não havia recuperar. ponto de retorno já. Exatamente. Não tinha ultrapassado o Não ponto tinha, de retorno. E então, eu acho que fiz aquilo que... Eu decorei tudo. Decorei tudo. E decorar, apercebi-me eu depois, que em português tem um duplo sentido, que é o memorizar e o embelezar. E eu acho que eu fiz as duas coisas. Eu tinha muito boa memória, ainda tenho, mas na altura tinha mais, era mais nova. Eu não tinha... E agora já tenho alguma confusão às vezes, mas nas palavras não tenho. E eu sabia as palavras todas. Eu só fui à internet verificar se as palavras de que eu me lembrava eram como é que se escreviam, por exemplo, e se eram exatamente aquelas. E é muito engraçado a internet porque ajudava sempre. Eu punha a pesquisa e havia sempre um grupo, nem que fosse mínimo, que sabia aquela palavra, assim. Foi a única coisa, foi só para confirmar. De resto, eu não fiz pesquisa, era tudo o que eu tinha guardado, digamos, material bruto, que depois trabalhei para ficar aquilo. Sim, outra, se calhar não é uma terceira definição, mas é uma definição mais etimológica, não é? Do decoração, não é? Decorar vem do coração, sim, não é? Quer dizer, é algo que não vai, não vai passar tão depressa, não é? Sim. E não vai passar mesmo. Mas há um objetivo também nisso, não é um objetivo nostálgico, não é um objetivo de nostalgia no pior sentido da palavra, não é esse objetivo, parece-me, de pura e simplesmente relembrar como sendo idílico ou algo assim, mas há um objetivo de tentar reconstruir uma cultura, de certa maneira, ou não? Eu sinceramente não me preocupei muito com isso. Eu sei que tem esse objetivo, sei que cumpre esse papel, não é? Que as pessoas podem dizer, vivia-se assim. Mas eu, na verdade, o que eu quis contar foi aquela experiência e quis, portanto, exorcizar aquilo que eu tinha vivido naquela altura, mas não quis falar sobre mim também, porque eu acredito verdadeiramente na ficção. E então eu quis sublimar aquela experiência através da família que inventei, não é? A família do Rui, e através do Rui e da família do Rui, mas, acima de tudo, eu quis falar sobre duas coisas. A perda, para mim é bastante evidente que aquilo é uma radiografia da perda, que o livro se organiza segundo as fases do luto. E uma coisa que também me é muito cara, talvez por causa de ter vivido esses factos, que é o recomeço, ou seja, perde-se uma coisa e como é que se recomeça. Portanto, eu depois estive pensando, e agora até com o novo, com a Iliette, eu acho que eu estou sempre a falar de mudança. Sim. Estou sempre a falar de uma mudança e no recomeço, ou seja, talvez na minha vida tenha havido muito corte, muita coisa abrupta, Sim, não só o retorno, mas outras coisas que me faz sempre um antes e um depois. E que eu ando sempre atenta a como é que isto fica. O que é que vai acontecer? O que é que dá para ver o que é que aconteceu aqui do meio? E o retorno é isso, é a perda, como é que nós nos relacionamos com a perda, seja de um país, seja de um modo de vida, seja de um familiar, seja de um amor, de um ideal até, e depois o recomeço. E quero acreditar que há uma perspectiva otimista nisso. Claro. Não, sim, parece que sim, no livro também há isso, não é? Há um recomeço que está implícito no final do livro, não é? Isso parece evidente. Mas disse que o livro era, e é, claro, um livro sobre a perda, não é? Até que ponto também é um livro sobre culpa? Diria que poderia ser um livro, que se pode ler este livro como um livro também sobre sentimento de culpa, e obviamente estou a fazer alusão à questão do passado colonial português, que não é necessariamente a experiência da criança, é óbvio, não é talvez a experiência à microescala do agregado familiar sequer do Rui, não é? De toda a família, mas que depois tem uma dimensão nacional, não é? E não sei, obviamente é uma pergunta à escritora e portanto é a pergunta sobre a sua opinião, mas consegue, alguma vez sentiu este livro também como um livro sobre culpa? A culpa está em todo lado, não é? A culpa estando nós imersos num caldo judaico-cristão, a culpa está em todo lado. O livro diz várias vezes, não é? Ninguém tem culpa do que se passou, ninguém tem culpa do que se passou. Sim, é claro que a culpa está lá. E claro que nós todos nos questionamos. Por um lado, se tivemos culpa, se podíamos ter evitado,
se aquilo aconteceu por causa de nós, se fossem outros, claro que todas essas questões se põem. Agora, uma culpa teórica, não. Não, até porque o direito resolve isso muito bem, quer dizer, por mais hediondo que seja um crime, ele nunca passa para os filhos, ou seja, nenhum filho é responsável em termos penais pela conduta de um pai. Se isto é assim em termos privados, mas em termos de país é assim, quer dizer, eu compreendo que os portugueses fizeram coisas horríveis. Compreendo, não, aceito e compreendo a posição das pessoas, reconheço exatamente, e compreendo a posição das pessoas que lutam para que isso seja dito várias vezes. Sim, senhor, os portugueses fizeram coisas horríveis, o Império era ilegítimo, não devia ter existido. Agora, isso termina aí. Eu não herdei aquilo. Como também não herdei a glória. Eu não tenho nada a ver com a descoberta com as coisas boas que também aconteceram nesse período. Portanto, eu tenho perante isso a ideia de que são factos, que eu tenho que lidar com eles e que me construíram de alguma maneira. Agora, eu culpa tenho em relação ao presente. Isso tenho. Porque eu, em relação ao presente, posso agir. Não é? E, portanto, cada vez que não ajo, eu sou culpada. Não é? Eu tenho culpa, eu sinto culpa cada vez que vejo um sem-abrigo. Eu sinto culpa quando vejo a assimetria salarial. Eu sinto culpa quando sei os índices de corrupção do país. Isso sem ter culpa, porque eu sou parte. Claro. Quanto mais não seja porque devia estar sempre a gritar ou a lutar contra isso sem descansar, não é? Incessantemente. Isso tem culpa. Com mais que todos os meus contemporâneos têm culpa. Porque isto só acontece porque nós todos temos uma determinada conduta. Agora, sobre o passado, não tem, recusa a culpa. Não. Mas a pergunta também não era ser dulce e Exato. culpa. A pergunta era nem eu acho interessante discutir isso. Ok. Nem acho interessante discutir isso. É uma discussão estéril. Acho que é uma discussão que nos distrai muito o essencial. A não ser que estejamos perante uma pessoa que diga, isto não aconteceu. Mas isso é o que eu digo sempre. Assim, eu recuso-me a discutir com alguém que diga, por exemplo, que não havia racismo em Angola. Porque é o que eu digo, ainda há racismo hoje. Então, que raio de buraco histórico nós teríamos caído para não haver racismo em Angola? Sim, o excepcionalismo português. Não é? Portanto, eu isso recuso-me a discutir. Eu digo, houve racismo. Mas não houve. Pronto, isso é a sua opinião. A minha é que... Mas também não discuto se a Terra é redonda. E há a sociedade da Terra plana que diz que não. Portanto, há coisas que eu não discuto. Nisso não discuto. Portanto, para mim não há discussão nisso. Agora, sobre estes factos, sim senhor, houve racismo, sim senhor, houve escravatura, sim senhor, tivemos uma conduta terrível, sim. O que fazemos depois disso? Para mim é passado. E é claro que o livro precisamente tem a perspectiva da criança, não é? A perspectiva de alguém que é criança, que de alguma maneira também é a perspectiva da Dulce quando sai. Eu não estou a dizer que era a sua perspectiva exata, mas que também era a perspectiva de alguém que saiu como criança, obviamente. Portanto, é muito claro para mim esse aspecto sim, pessoal. Mas eu estou convencida que mesmo que tivesse saído como adulta, ou por exemplo em relação ao meu pai e à minha mãe, que eram adultos, e aos familiares, eu não tenho essa perspectiva. Eu não penso neles em relação assim, porque a grande dificuldade de nós julgarmos é conseguirmos abstrair de um contexto, exatamente, de uma normalidade. Eu, se estiver numa família em que todos andam descalços, eu rapidamente passo a andar descalça sem me aperceber que isso é esquisito ou não é esquisito. Porque passo a fazer o que a maioria faz. E mesmo que venha com outro conceito, não é? Portanto, não faltará, ou seja, não será preciso muito tempo eu adotar aquele hábito. O hábito, sim. Sim, um hábito. Portanto, o problema é a normalidade, não é? E houve um tempo em que a normalidade era aquela. E culpar essas pessoas por não reagirem a uma coisa que era normal é a mesma coisa que aceitarmos que daqui a 50 anos os vindores vão dizer coisas terríveis acerca de nós. E nós não somos uns monstros que estamos aqui todos a fazer mal de propósito. Não vemos, porque nós só sabemos ver, só vemos aquilo que já sabemos ver. Não é? Eu, por exemplo, tenho há muito tempo portanto, decidi não usar nada que provenha de outros animais. Do meu ponto de vista, as coisas sociais são... quase todos os comportamentos sociais são horríveis. Não é? Eu tenho esperança que daqui a 60 anos ou 100 anos se olhe para este tempo e diga, ei, mas como é que era possível? Mas eu mesmo assim, e vivendo neste tempo, eu tenho consciência que todos os que fazem isso não são terríveis. Sim.
Não, obrigado. É exatamente essa a lógica também é de poder ver diferentemente no contexto Evidente. que é este, não é? Evidentemente. Pronto. Há uma altura do livro em que o personagem, creio que é o Rui, não é? Que diz que não, a metrópole não pode ser como hoje a vimos. A prova de que Portugal não é um país pequeno está no mapa que mostrava quanto o Império apanhava da Europa, um império tão grande como daqui até à Rússia. Não pode ter uma metrópole onde com ruas onde mal cabe um carro, não é? Esse contraste do grande do excessivamente grande e do excessivamente pequeno é particularmente interessante. Mas qual... Não sei se... Eu gostaria de fazer a pergunta sobre os personagens, mas no fim de contas, se calhar acabamos por ir para a sua experiência pessoal também, não é? Que é a experiência desse contraste entre a idealização da metrópole e o que ela era realmente. Não sei se me poderia falar um pouco desse contraste, como é que se recorda, já que memorizava tão facilmente também essas coisas. Sim. Nós idealizamos tudo, não é? Os das colónias idealizavam o que estava a passar-se na metrópole, os da metrópole idealizavam a vida nas colónias, não é? E a verdade haveria de estar ali a meio, entre isso, entre o que acontecia e o que as pessoas idealizavam. E, portanto, para nós a metrópole, até por uma questão de propaganda, a metrópole era fantástica. Diziam-nos que não só os nossos pais, porque tinham muitas saudades Claro. de terra que deixava, exatamente. Sabe isso melhor do que ninguém, Exato, não é? Estou aqui há 12 anos. Exatamente, portanto, sabe isso melhor do que ninguém. Portanto, tudo de repente, mesmo os tiques mais irritantes passam a ser ai, que giro, vamos dizer. Os meus pais não eram exceção, portanto, as batatas da metrópole eram sempre as melhores, o clima da metrópole era melhor, a fruta da metrópole era melhor, tudo era melhor. Isto era em termos afetivos. Em termos depois oficiais, a escola ensinava-nos, havia um mapa que era Portugal continental pequenino, e as colónias, não, grande, e as colónias, que é pequeno, em termos gerais, e as colónias todas à volta, pequeninas. Portanto, nós olhando para o mapa percebíamos, bem, nós não somos nada, comparado com isto, não, aquilo é um colosso. E depois eram as fotografias, era, por exemplo, nós estudávamos os caminhos de ferro da metrópole, os rios, e aquilo tudo parecia um mundo enorme, sofisticação. E de sofisticação, etc. E eu cresci com isso. E tanto é que quando eu tive consciência que íamos para Portugal, para a metrópole, e que não voltávamos, a frase, mas na metrópole há cerejas, não é de todo inocente. Quer dizer, aquilo tem muito a ver com o meu percurso. Porque eu pensava, mas na metrópole há isto, mas não era concretamente as cerejas, mas era tudo. Daquilo que tinha aprendido a ouvir dizer que faltava nas Exatamente. colónias. Portanto, por um lado estava a perder aquilo, mas ia ganhar uma coisa maravilhosa. E quando cheguei, foi uma desilusão. Eu acho que o que me demorou mais a escrever foi o capítulo do retorno, que só tem uma linha, que é o então afinal a metrópole é isto. Porque eu escrevi páginas e páginas e páginas a descrever o que vi, a desilusão que senti, como é que aquilo tudo era horrível, etc. Quanto mais eu descrevia, mais eu achava que as palavras tiravam força ao que eu senti, ao que eu tinha sentido. Então eu pensei, a desilusão é sempre uma página em branco, ou seja, não há palavras para a desilusão. Seja quando um amigo nos trai, seja quando um amor acaba, seja quando há este desencontro tão gritante entre uma expectativa e a realidade. E então eu pensei, é isto resolve-se numa frase que é a desilusão completa. Foi realmente muito difícil, foi um choque. Não só porque depois percebi que a perda era definitiva, ou seja, não havia nada que a compensasse, e que pronto, e que eu tinha que estar ali. E ter de estar ali era ter de estar num país, e aí nós percorremos em 40 anos um caminho enorme. Quer dizer, Portugal já nada tem a ver com esse Portugal. Claro. Felizmente. Sim, e eu estava a pensar, quando diz isso, pensei, por exemplo, na escolarização, e, por coincidência, mas tinha pensado precisamente no contexto do Rui, não é? Na sua primeira aula, que diz logo na primeira aula, um retornado tão louro e com os olhos tão azuis, não é? E, claro, obviamente há esta surpresa da professora de pensar, talvez, que os retornados eram os mais africanos dos portugueses, talvez, e por isso a surpresa do louro, não é? Pergunto-me. Mas, e que a língua dele também o distinguia dos outros alunos, como já falámos um pouco disso, mas ao mesmo tempo foi-me a pensar nesse
preconceito, não é, que está implícito em relação aos retornados, à própria palavra retornado, não é? Todos em Portugal convivemos com essa palavra, fosse por um lado ou pelo outro, não é? Quer dizer, eu lembro de ter familiares, tive familiares que também vieram de África, não é? Mais distantes, mas tive. E também tive familiares, por exemplo, que estiveram na guerra colonial e que até tinham, inclusive, utilizavam a palavra retornado, se calhar com particular desdém, porque se sentiam de alguma maneira que responsabilizavam os colonos pela sua participação na guerra colonial. Sim. Então, se calhar, o que lhe perguntava é um pouco como é. Perguntava-lhe duas coisas diferentes. A mais óbvia talvez seja foi essa experiência dessa designação de retornado. E depois há um lado quase de congratulação, não é? Do facto de utilizar, ou de dar-nos parabéns assim, não é? Por facto de utilizar o termo e, portanto, de alguma maneira o termo, o retorno, e de alguma maneira o desempoeirar e obrigar a pensar novamente no seu significado, não é? Até no que era falho. Sim, eu acho que a melhor maneira de lutar contra o preconceito é fazer isto, é dizer, pegar no que pretende ser o insulto e integrá-lo, para o esvaziar. Na verdade, o Ricardo, na sua apresentação, disse isso, por causa do queer e dos estudos. Eu acho que sim, quer dizer, eu na altura não sabia isso e não me pus a pensar nisso quando não reagi à palavra retornado como a maior parte das pessoas reagiram. Porque eu era uma miúda, não é? Portanto, chamavam-me retornada e eu poderia chorar, como muitas faziam, ou até a minha própria irmã, que era 5 anos mais velha, ou podia dizer, não, eu sou retornada, repara, eu sei fazer isto, e é por eu ser retornada que eu subo mais depressa à árvore, é por eu ser retornada. Portanto, eu rapidamente comecei a transformar o retornado num elogio. Ok. Portanto, porque eu dizia, não, isto, quer dizer, o nome é só um nome. O problema é a desigualdade que esse nome cria. Claro, porque, por exemplo, havia retornados com dinheiro, que viviam até em Cascais, lembro perfeitamente deles, numa casa muito grande, que tinham trazido muito dinheiro. Eles eram exóticos. Toda a gente queria ir às festas daqueles retornados. O grande estigma não era o retorno, era a pobreza. Era as pessoas não terem nada, terem de estar nos hotéis, não terem nada. Isso é que era o grande estigma. Porque esses retornados do pé da Polivalente, eles eram muito concorridos, as festas eram fantásticas. Toda a gente queria experimentar a moamba e essas coisas todas. Portanto, o grande estigma era a pobreza. Eu, na altura, não sabia. Eu era muito pequena e não me punha a dizer, bem, o grande estigma é a pobreza e tal. Claro. Mas sentia que não era no retorno que estava o problema, porque havia esses miúdos. E sentia também que não era na vitimização que estava a solução. Sim. E, portanto, eu muito rapidamente comecei a integrar a palavra nas coisas, como se fosse mais uma característica minha. Ou seja, como se fosse dizerem, tu és baixa, ou tens olhos claros, ou és mulher. Portanto, era mais uma das minhas características. E isso resultou, porque de alguma maneira não fiquei amarga. Que era um perigo, era ficar amarga, não é? Porque como fui muito discriminada e muito estigmatizada, podia facilmente ter crescido muito amarga. E na verdade não cresci. E falando um pouco de outro livro, ainda antes de falar da Eliette, mas uma das coisas que eu achei interessante, e até se calhar fazendo alguma ligação com a Eliette, se calhar só estou a ler mal, mas no livro Tudo São Histórias de Amor, alguns dos contos, eu estava a pensar em 2 contos em particular, no Coisas que é Carinho e Me Morrem entre os Dedos e no Retrato de um Jovem Poeta, que são histórias muito diferentes entre si, obviamente, mas que me parecem as duas muito ligadas à ideia de solidão. No caso do Retrato de um Jovem Poeta, não é? Obviamente, da pessoa idosa que está realmente só e isolada, não é? E, por outro lado, nas Coisas que é Carinho e Morrem entre os Dedos, muito virado para as novas tecnologias, não é? E que não são as mesmas realidades de todo, mas parece que a solidão é um dos principais problemas da nossa sociedade, ou pelo menos das coisas que mais lhe interessa retratar, de alguma maneira. A solidão sempre foi o nosso maior problema, não é? Porque a fronteira mais difícil de transpor é a da pele, é da nossa pele. Nós não conseguimos chegar ao outro. Tudo isto são esforços para chegar ao outro. A própria linguagem é um esforço muito sofisticado para chegar ao outro.
Mas na verdade não conseguimos, porque estamos tão presos dentro de nós. E a linguagem de alguma maneira acentua isso, porque nós não conseguimos dizer o que sentimos. Conseguimos, por muitas palavras que utilizemos, aquilo que sentimos permanece íntimo, não é? Isto para não falar no que escondemos e no que nos mascaramos e do que nós próprios desconhecemos acerca de nós, quanto mais para dizer aos outros. Portanto, a solidão sempre foi a palavra. Aliás, os mitos, mesmo o mito do amor e tudo, tem sempre que ver com a tal incompletude que haverá alguém que vai completar. Só que isso, pronto, não existe. Portanto, nós estamos sós, irremediavelmente sós. E acha que estas novas tecnologias, como no caso da personagem do Coisas que Carinho, simplesmente são uma reiteração dessa realidade? Não, porque a solidão vai tendo manifestações diferentes, não é? E nós sempre estivemos sós neste sentido, mais filosófico. Só que tínhamos uma experiência de coletivo completamente diferente, que agora deixamos de ter e temos este coletivo que é virtual e que nós ainda não sabemos lidar com ele. E, portanto, talvez, sim, a palavra destes tempos seja a solidão, uma outra solidão, não porque não existisse antes, porque, como digo, ela acompanha-nos desde sempre, só que tínhamos a experiência do coletivo, íamos todos à missa, íamos todos aos casamentos, portanto, a experiência de um coletivo numa aldeia é completamente diferente da experiência do coletivo de uma pessoa que vive no seu apartamento na cidade, não é? Claro. E a experiência da pessoa... Que é o caso da personagem do Exatamente. Retrato do Jovem Poeta. Sim, o Retrato do Jovem Poeta para mim também é uma metáfora à criação. Ou seja, por isso é que tem esse título estranho que normalmente as pessoas não percebem, porque eu achei, se eu puser o título a dar pistas, talvez se consiga perceber o que é que eu queria dizer. Na verdade, aquela velha e aquele cão são para mim uma metáfora da criação artística, não é? Todos os artistas têm uma parte predador, que vai à rua buscar coisas, e normalmente trazem estas coisas que não interessam, pomos mortos, restos disto, restos daquilo. E por isso é que a arte é o que é, e por isso é que os governos podem dar ao luxo de ter orçamentos de 0, não sei quantos para a cultura. Claro, porque eles apegam de mais Exatamente. ínfimo. Exatamente. E nós ficamos bem nas comitivas. Nós somos uns belíssimos figurantes em comitivas. Portanto, ele está outra vez a falar de decoração. Estou outra vez a falar de decoração, exatamente. Agora, a verdade é que a arte, para mim, toca em coisas essenciais. Claro. E por isso é que há a tal perna do bebê, que podia ser outra coisa qualquer, podia ser outra coisa qualquer essencial. A perna do bebê é só mais chocante. E aí a arte, aquilo, para mim, é a metáfora da criação. Enquanto o artista não toca em coisas essenciais, pode andar a brincar, ou seja, ninguém quer saber de nós, e quando se toca em coisas essenciais, realmente... Aparece a polícia à porta. Todos os poderes se concertam para que a coisa morra. Porque, na verdade, o olhar do artista tem de ser necessariamente subversivo. Claro. Não é? Do verdadeiro. E, portanto, aí todos os poderes se concentram para que isso seja... detido. Sim, controlado. Sim, até mais detido, controlado. Para que possa ser de alguma maneira cooptado e edificado. Não é? Exatamente. Esse é o risco de fazer parte da comitiva. Não é? Exatamente. Muitas vezes. Isso é que eu fiz muitas comitivas e não me importo nada de estar afastado. Quer dizer, e lá está, porque essa também foi a experiência do retorno. Eu costumo dizer sempre isso aos alunos quando falo com eles, e daqui a bocadinho direi de certeza, que é o facto de ter pertencido muito nova a uma minoria, que ainda por cima era uma minoria altamente estigmatizada, fez-me perceber que não tinha mal nenhum pertencer a minorias. Claro. E, portanto, poder escolher livremente as minorias a que quis pertencer a partir daí, não é? Em relação à Eliette, eu confesso que recebi o livro há pouco tempo, estou a lê-lo, mas algumas das coisas que me parecem ou que me suscitaram alguns momentos aqui do livro que fez pensar um pouco em certo cardápio de maldades, às vezes passadas sobretudo, e não é que eu esteja a dizer que há o exclusivo da maldade do sexo feminino, de maneira nenhuma, não é isso. Mas parece-me que, de certa maneira, há um cardápio de maldades que vão sendo exercidas de geração em geração, não é? E, portanto, isso é algo que a preocupa em particular
com a educação das mulheres, com a educação das raparigas, das miúdas, e claro, há 4 gerações que se veem aqui, portanto, e vê-se que são diferentes entre si. Mas há vários rancores, vários ressentimentos, mais do que rancores, talvez, que vão sendo passados. Não sei se estou a interpretar totalmente errado o livro, mas eu vi aquilo que li até agora, obviamente, mas vejo quase como um elencar de muito daquilo que vai sendo inculcado, ou que ia sendo inculcado às mulheres para que elas próprias se autocontrolassem. É possível lê-lo assim? Também é possível ler assim. Claro que este livro é um livro de transição. A personagem, Eliette, tanto lidou com uma educação como que a avó ainda lhe deu de não poder andar de fato bem em casa, como já tem um telemóvel onde descarrega o Tinder. Não é? Portanto, o que me interessou foi isso. Foi a mesma pessoa, no seu lapso temporal, ter estas duas coisas, não é? Uma educação profundamente conservadora que vem da avó e, ao mesmo tempo, um telemóvel que lhe permite descarregar o Tinder e comportar-se de acordo com isso. Interessou-me isso. Evidentemente, eu sou mulher. Isto não é um romance de mulheres, como já disseram. Não é um romance de mulheres, nem é um romance de bandeira, de olha como nós somos, porque o Rui do Retorno era um rapaz. E eu acho que é difícil viver, é difícil crescer. E ambos não temos obrigações, imposições, deveres que nos complicam muito a vida. Os homens, na ideia ainda muitas vezes feita de ter de providenciar o sustento, de terem de ser corajosos, de não poderem chorar, de não poderem ter medo, e as mulheres no papel que lhes é reservado, submissas, de maternidade, de terem de ser mães, etc. Nada disto é bom negócio nem para uns nem para outros. Porque o que é bom é existir sem preconceito, não é? Porque cada um existir como sente e como lhe parece ser mais justo atuar. E, portanto, eu preocupo-me com isso, preocupo-me com o preconceito que está associado a uma série de coisas, nomeadamente à questão de ser homem ou de ser mulher. É isso com que eu tento, não sei se existe sequer a palavra, mas tento desarmadilhar-me. Sim, desarmadilhar-me. Não sei se às vezes eu já fico muito confusa. Como reflexivo talvez não seja habitual. Exato, mas... Exatamente, é isso, acho que não existe. Mas pronto, é isso, ou seja, nós vivemos armadilhados. Sim. Porque a educação e isso tudo contribui para nos normalizar. E normalizar é fazer-nos corresponder a um estereótipo. E, portanto, nasce rapaz, vais para ali e comportas-te assim. Nasce rapariga, vais para ali e comportas-te assim. E as mudanças têm sido, até há pouco tempo, eram muito lentas. E de certa maneira, e não querendo interromper a sua linha de raciocínio, mas de certa maneira vai ao encontro do que dizia há pouco, dos 40 anos de mudanças em Portugal. Exatamente. Começa com Salazar. Evidentemente. Não, a personagem nasceu na Revolução. Portanto, isto é de facto um retrato. É um projeto muito ambicioso, eu sei, e por isso é que isto é só uma primeira parte, porque eu não consegui pôr tudo o que tenho escrito num livro. Quando dei conta que já tinha 1000 páginas, fiquei... Sim, é mais do que um livro. Fiquei completamente em pânico quando vi, tenho 1000 páginas e 1000 páginas que ainda não estavam acabadas. Portanto, pensei como é que isto vai... Portanto, eu tenho que dividir isto. Mas a ideia é essa, é fazer um retrato. É fazer um retrato de Portugal pós 25 de Abril, é com tudo o que implica e claro que apanha as novas tecnologias e apanha as redes sociais e apanha a família, não é? Hoje, por exemplo, saiu uma coisa no Jornal de Letras que dizia a Anatomia da Família. E eu achei um bom título, porque é esta primeira parte da vida normal, que só está enquadrada pela figura de Salazar, é exatamente isto, é a vida normal, não é? A vida normal a que Salazar nos convenceu, para termos aceitado tantos anos uma ditadura. Exatamente. E também a tal vida normal que nos impede de pensar porque lá estamos enfiados e deixamos de ter perspectiva. Sim, uma das coisas que a Eliette tem parece realmente uma baixa autoestima, uma pouca apreciação daquilo que faz, a maneira como ela se descreve como desinteressante, como mãe. Diz, eu só fazia tudo o que tinha que fazer, mas pronto, isto é parafraseando muito mal, não é? Mas só fazia tudo o que tinha que fazer, mas não lhes dava asas. Disse, bom, parece um bocadinho impiedoso, auto-impiedoso. Mas a verdade é que, para se falar da mudança, ou seja, o grande desafio havia muitos desafios nisto. Um deles era exatamente isso, era tratar a normalidade.
Porque é imaginar dizer que vai fazer qualquer coisa. Vou descrever uma família normal. Vou fazer um romance sobre uma família normal. As reações são... O que vais fazer? O que é que há de interessante nisso? Além da monotonia. Não, é muito interessante. Mas a verdade é essa. A vida normal, digamos, a normalidade é uma capa, uma espécie de um quarto escuro, como eu costumo dizer, onde cabe tudo. As coisas mais terríveis, mais absurdas, mais disparatadas e até mais interessantes também. Na mudança, é tudo tão caótico, é impossível podermos analisar. Portanto, se eu pusesse uma personagem com uma vida já ela própria muito movimentada e muito especial, não é? E até agora os meus romances foram sempre assim. Sim. Ou era o Rui, que estava... Momentos traumáticos. Exato, ou uma personagem muito gorda como a Violeta dos Meus Sentimentos, ou o Afonso, que era muito rico. Portanto, eram personagens excepcionais. A partir daí é simples, porque às personagens excepcionais acontecem sempre coisas excepcionais. Agora, o que é que acontece às pessoas normais? Sim, há quase uma coincidência também da ideia de normalidade, sob a perspectiva da Eliette, uma coincidência com a ideia de que talvez a normalidade seja a falta de sonhos, a falta de... Sim, e também ela tinha sonhos de deixar de usar óculos. Mas sonhos normais, não é? Mas é que as pessoas acham que isso não são sonhos, lá está. Não, ela acha que não. Sim, mas a maior parte das pessoas, porque os sonhos têm de ser, estamos aqui na Califórnia, e para Hollywood, ser atriz, ser conhecida à escala planetária, não é? Sim. Mas não, a maior parte das pessoas, esses sonhos não são tidos a sério, nem lhes passa pela cabeça isso, quer dizer, ainda bem, porque senão andávamos aqui todos, possivelmente éramos todos sem abrigo, porque a maior parte desses sonhos não se realizam. Claro. E é impossível, porque lá está, porque se realizassem não seriam excepcionais, portanto é um contrassenso. Bem, e a vida normal acho que nos alcançou com o seu tempo. Exatamente. E pronto, antes de mais, muito obrigado por ter Obrigada, aceito falar. é um prazer. E talvez falemos depois melhor do segundo volume da Eliette. E pronto. E obrigado mais uma vez e bem-vinda a Nova Santiago. Obrigada, foi um prazer. Obrigado. All right. Thank you.